Olá, sejam todos bem-vindos e nessa videoaula vamos ver uma noção geral do que trata o cálculo. Então, o cálculo ele vai tratar, por exemplo, do estudo das funções. Ele vai tratar do comportamento das funções. Então, nós vamos estudar gráficos de funções, vamos estudar o crescimento e o decrescimento de funções, a concavidade, máximos de funções, mínimos, a questão da otimização. Inclusive, vamos colocar um exemplo aqui do que trata, por exemplo, a questão um problema de otimização. Então, vamos considerar um rio. Vamos considerar aqui a margem do rio como sendo uma margem reta. Vamos considerar aqui uma casa, por exemplo, uma fazenda que tem uma casa. Vamos ter aqui nessa fazenda também um armazém. E aqui nós queremos bombear água do rio para a casa e para o armazém. E queremos gastar o mínimo possível de cano. Então vamos colocar algumas dimensões aqui. Então vamos considerar essa distância do armazém até a margem do rio como sendo de 3 quilômetros. A distância que vai da casa até a margem do rio de 5 quilômetros. Então, de tal forma que nós vamos ter dois pontos aqui na margem do rio e essa distância entre esses dois pontos aqui vamos colocar como sendo 7 quilômetros. Então, o problema é localizar essa bomba em um certo ponto da margem do rio aqui, de tal forma que eu gaste a menor quantidade, por exemplo, de cano. Então nós queremos colocar essa bomba num certo ponto aqui da margem, a uma certa distância x aqui, por exemplo. E eu quero gastar a menor quantidade de cano que vai, por exemplo, daqui da bomba até o armazém. Eu vou chamar essa distância aqui de y, é uma distância reta. Aqui no meu desenho está ficando um pouco curvo, mas é só a questão da ideia. E é a quantidade de cano que vai da bomba até a casa, que eu vou chamar essa distância aqui de z. Então o problema aqui é o seguinte, o problema com essas dimensões, com essas considerações, qual o valor de x, eu quero saber aqui qual o valor de x, de tal forma que essa minha soma aqui, y mais z, ela seja mínima. Então aqui nós temos um problema de otimização. O cálculo ele também vai tratar das taxas de variação. Então, no caso, as nossas taxas de variação é velocidade, que é, por exemplo, distância pelo tempo, metros por segundo, aceleração, que já vai ser a variação da velocidade em relação ao tempo, vazão, fluxo e assim por diante. Então, o cálculo ele vai tratar da taxa de variação, ele vai tratar dos problemas em que há variações. Vamos colocar aqui um exemplo que trata, por exemplo, da velocidade. Então, vamos considerar nesse exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um prédio. Então, uma pessoa está no alto aqui desse prédio. Então, ela solta uma pedra aqui no alto desse prédio, tá? É claro que sem prejuízo aqui nenhum aqui quando a pedra chegar no chão, né? Então ela solta essa pedra e essa pedra ela vai percorrer uma certa distância x em relação ao tempo. É, por exemplo, aquela experiência que o Galileu fez, né, na Torre de Pisa. Inclusive, o Galileu ele estabeleceu a seguinte função aqui, que ela relaciona a distância x que a pedra percorre
uma distância x aqui que a pedra percorre com o tempo, né? Então ela relaciona o tempo de queda com a distância x. Então vamos supor que nesse ponto aqui que ela percorreu essa distância x, ela gastou um certo tempo t. Então a fórmula é meio de gt quadrado, tá? Então a gente vai considerar aqui, para simplificar, o g como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então, simplificadamente, a nossa função vai ficar meio de 10, né? Então vai ficar 5t quadrado. Então, aqui a gente pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual a velocidade média depois de 2 segundos de queda? Então, eu quero saber a velocidade média depois de 2 segundos. Então, a nossa velocidade média, nós já sabemos que é a variação da distância, que no caso aqui vai ser um ΔX, sobre a variação do tempo, que é um ΔT. Então, o tempo nós sabemos aqui que é 2 segundos. Agora, para calcular a distância que ela percorreu depois de 2 segundos, nós usamos essa fórmula aqui, essa função. Então vai ficar x de 2, aqui no lugar do tempo eu vou colocar 2, vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado. Então vai ficar 5 vezes 4, vai dar 20. Então a pedra percorreu 20 metros e em 2 segundos, ou seja, a sua velocidade vai ser de 10 metros. A sua velocidade média vai ser de 10 metros por segundo. Então aqui como a gente está comentando, é uma velocidade média. Não significa que em todos os pontos de queda a velocidade era exatamente 10 metros por segundo, tá? Então ela deve ter começado, ela começou mais lentamente, com uma velocidade menor, e depois foi aumentando. Então essa é a informação que a velocidade média dá. Agora vamos supor que eu queira saber qual a velocidade instantânea. Então eu quero saber a velocidade instantânea exatamente no instante 2 segundos. Então eu quero saber aqui qual a velocidade instantânea no instante 2 segundos. Então é, por exemplo, como se essa pedra aqui, vamos considerar uma pedra tecnológica, ela tem um velocímetro aqui. Então depois de 2 segundos a pedra mostra aqui a velocidade dela nesse tempo. Então vamos supor aqui que uma pessoa tira uma foto aqui dessa pedra e sai a velocidade da pedra, tá? É claro que é uma certa brincadeira, mas a ideia é essa. Então esse vai ser um problema do cálculo. Esse vai ser um problema que vai ser resolvido no cálculo. Vamos para um outro problema, ainda envolvendo a questão de taxa de variação, mas agora é um problema geométrico. Então a gente pode, nesse outro exemplo, a gente pode colocar a seguinte questão: qual a equação da reta? Eu quero saber qual a equação da reta tangente ao gráfico da função y, que é igual a x quadrado, vamos colocar aqui 5x quadrado, igual a essa outra função aí. Então eu quero qual a equação da reta tangente, né, ao gráfico. Então o gráfico é y é igual a 5x quadrado no ponto. Aí um ponto aí que pertence ao gráfico é o ponto, por exemplo, quando o meu x é 2, nós já fizemos essa conta, o meu y aqui vai valer 20, que vai ficar 2 ao quadrado 4 vezes 5, 20. Então, geometricamente, o que a gente está querendo saber, aqui vamos fazer um esboço aqui do gráfico y é igual a 5x quadrado. Então aqui eu tenho
a minha função aqui, y que é igual a 5x², o gráfico dela. E aqui eu vou ter o ponto 2, 20. E eu quero saber a equação da reta que passa, da reta tangente que passa por esse ponto aqui, 2, 20. Então a reta tangente vai ser uma reta, vamos considerar por enquanto, uma reta que toca esse ponto aqui. Ele apenas encosta no gráfico nesse único ponto que foi fornecido aqui. Tá? Então vamos considerar uma reta. A ideia seria essa aqui. Da geometria analítica a gente fica sabendo o seguinte, que se eu tiver um ponto e tiver uma inclinação, se eu souber um ponto e a inclinação, eu defino a equação da reta. Então no caso aqui, vamos supor que eu tenha um ângulo alfa. Então a inclinação da minha reta vai ser tangente de alfa. Eu vou chamar a inclinação aqui de m. Então, da geometria analítica, nós temos uma equação que estabelece a fórmula quando eu conheço um ponto e a inclinação, que é o m aqui no caso. Então, a fórmula é o seguinte, é y, a y0, que é um ponto fornecido, que no caso aqui o y0 vai ser o 20, igual ao m, que é a inclinação, a x, que é uma abscissa generalizada, esse é o da fórmula, menos o x0 aqui, que no caso vai ser o nosso 2. Então essa é a fórmula. Então, para estabelecer a equação da reta tangente, nesse exemplo eu já conheço aqui o y0, que é 20, já conheço aqui o x0, que é 2. Então o que está faltando para a gente aqui é calcular o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta aqui. E esse vai ser um outro problema, que vai ser o problema da reta tangente, que nós vamos ver também no cálculo. Então é um problema de cálculo aqui, que vai ser visto no decorrer do curso. Inclusive, por incrível que pareça, esse problema aqui vamos dizer assim, esse mesmo problema aqui da velocidade instantânea no instante 2 segundos. Então nós vamos ver que eles vão ter uma relação bem direta aqui, que é o problema da taxa de variação da velocidade instantânea, por exemplo, e o problema da reta tangente, a um gráfico em um certo ponto. Um outro problema que nós vamos ter no cálculo, e o cálculo também vai tratar, é o problema da área. Tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha o gráfico aqui da uma função, vamos supor y, que é igual a x². Então nós queremos, por exemplo, calcular a área abaixo desse gráfico, vamos supor, vamos colocar um ponto aqui, uma reta x igual a 2, e aqui o ponto 0, 0 aqui. Então vamos supor que eu queira calcular essa área que está abaixo do gráfico aqui. Então esse é um problema que não foi ainda, por exemplo, tratado anteriormente ao cálculo. As áreas a gente aprendeu a calcular antes do cálculo a área de círculo, a área de figuras de polígonos, mas, por exemplo, esse tipo de área aqui não foi estudado ainda. Então esse problema da área é um problema também do cálculo. E o que foi que ocorreu no desenvolvimento do cálculo? O Newton e o Leibniz, eles encontraram uma relação entre esses problemas, ou seja, o problema da reta tangente
e o problema da área, o problema da taxa de variação e o problema da área. E, grosso modo, eles descobriram o cálculo dessa forma, que é o cálculo diferencial e integral. Então, no cálculo, quais serão os pontos que a gente vai precisar no cálculo para resolver esses problemas? Vamos precisar das funções, vamos precisar do conceito de limite, vamos precisar do conceito de derivada e de integral. E isso será visto no decorrer do curso. Então, até as próximas aulas e obrigado.